Oi, gente, finalmente chegamos no capítulo 7 do livro de Daniel. A gente se propõe a fazer um estudo e eu pensei que ia fazer em poucos vídeos, mas a história foi se desenrolando e é muita coisa para a gente aprender. Então, o capítulo 7 agora, nós vamos passar a ver a parte escatológica, finalmente a parte escatológica do livro, a partir do capítulo 7. Eu não vou falar mais nada hoje, você curtir, compartilhar, se inscrever, faz aí rapidinho, porque meu tempo aqui é pouco e precioso. Bom, vamos lá então. Eu vou ter que ler alguns textos, porque aqui começa partes complicadas. Vamos ler, capítulo 7, versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então, no capítulo anterior, nós contamos a história de Belsazar e terminamos o vídeo falando sobre a morte dele, a tomada do reino por Dario, né, que chegou na noite ali que ele estava dando a grande festa e ele foi morto e o reino foi tomado. Porém, aqui retorna a história, porque as coisas não estão assim numa ordem cronológica. Então agora Daniel vai passar a relatar os sonhos e visões que ele teve no reinado, então ele do Belsazar. Então ele disse aqui que foi no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Vamos já parar aqui para esclarecer algumas coisas. Quando diz eis que os 4 ventos do céu, está se referindo que do norte, sul, leste, oeste, está falando das 4, de todas as partes do mundo. Então eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que dos 4 ventos, do norte, sul, do leste, oeste, do céu, combatiam no mar grande. Então vamos aqui também dizer, mar grande geralmente refere-se a povos ou nações do mundo. Lá em Apocalipse também é usada muito essa expressão, principalmente quando fala que a besta que emergiu do mar, está se referindo à besta que se levantou do meio dos povos ou das nações. Então, quando diz mar grande, está se referindo a nações ou povos. Muito bem. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ou seja, ele teve uma visão que 4 animais subiam do meio desses povos, destas nações. Aí ele vai relatar: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Depois eu volto aqui para explicar, tá? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele,
e tinha 10 pontas. Então, vamos parar aqui para dizer que 10 pontas quer dizer 10 reinos ou 10 nações. Estando eu considerando as pontas, ou seja, esses reinos, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, desses 10 reinos, 3 foram destruídos, e um dentre eles se levantou, que diz a pequena ponta. Então, esta pequena ponta está se referindo ao anticristo. Vamos parar por aqui para a gente então falar alguma coisinha, depois nós continuamos, tá? Então vamos voltar lá no versículo 1, onde fala que Daniel teve sonhos e visões, né? Então, até então, antes do capítulo 7, nós vemos Daniel tendo este dom de interpretar sonhos, porém, ele interpreta sonhos de outras pessoas, ou como foi o sonho do Nabucodonosor, 2 sonhos que ele teve. Ele interpretou também a inscrição na parede, que foi feito com o dedo de uma mão, na festa do rei Belsazar. E aqui, a partir do capítulo 7, então, ele passa a ter os seus próprios sonhos e as suas próprias visões. Agora, então, vai começar as revelações de Deus para ele, referente às coisas concernentes ao povo de Deus. Não mais agora vai tratar com as coisas da Babilônia, não. Deus vai tratar agora com as coisas concernentes ao seu povo. Nesta época, provavelmente, Daniel já tinha os seus 70 anos, como eu falei para vocês, quando foi tomado o reino, quando Belsazar o chamou lá, ele já era de idade, né? Porque já estava ali no fim do reinado, e Daniel foi dos primeiros levados cativos, né? Ele foi até antes da tomada de Jerusalém. Então, ele foi muito jovem, muito jovem mesmo. Então, nessa época aqui que ele começou a ter os sonhos e visões, provavelmente ele tinha 70 anos. Esta questão de ter sonhos e visões, nós nos lembramos do que está escrito lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que diz assim, que falando, né, eu vou resumir aqui, que derramarei do meu espírito, né, e fala lá, né, o profeta, outro profeta também trazendo profecias a respeito de outros tempos também, que são tempos que já aconteceram e que também estamos acontecendo. Ele fala, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ou seja, ter sonhos e visões é uma característica do povo de Deus nos últimos tempos. Então, hoje nós estamos vivendo isso, né? É uma palavra profética. Se cumpriu também o derramamento do Espírito lá no Pentecostes, e Daniel era um servo de Deus, então ele era dotado deste dom de ter sonhos e visões. E nós também, tendo o Espírito Santo na nossa vida, também podemos ser usados com sonhos e visões. Bom, então, vamos seguindo aqui. Quando ele fala que ele teve sonho de 4 animais, 3 desses 4 animais, ele fala que era como, né? Então, o urso, o leopardo, o leão, né? E um que era terrível, não era um animal comum, não era um animal conhecido, né? Ele não descreveu como um animal da terra. Estes animais, eles se referem, eles têm tudo a ver ou significam a mesma coisa, é um paralelo do sonho que Nabucodonosor teve,
da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, cada um desses animais representa exatamente o período de cada parte da estátua, ok? Então é um paralelo do capítulo 2, lá do sonho, onde Nabucodonosor teve o sonho da estátua, com a cabeça de ouro, o tronco, os braços de prata, o ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés com os dedos de ferro e barro. Então, eu já falei sobre esses impérios, quem dominou cada um, eu não vou repetir, porque está no outro vídeo, eu quero usar o tempo para outras coisas, né? Então, só lembrando aqui que o último império é o Império Romano, que se estendeu e que foi principalmente as pernas de ferro na época de Jesus, e hoje nós estamos fazendo parte deste império, porque ele está ali misturado com o barro e diz respeito aos nossos dias então, tá? Dizendo que o Império Romano ele foi o maior da civilização, da história ocidental, né? Ele durou, o de ferro ali, durou 5 séculos. Ele começou 27 anos antes de Cristo e terminou este império ali dominante mesmo, né? Nos povos ali, ele terminou em 476 depois de Cristo, né? E nós sabemos que depois entrou a Era das Trevas, ok? Onde a igreja se fundiu com o Estado politicamente e dominou, e foi chamado Idade Média, Era das Trevas, só para dar uma pincelada aqui. Então, este reino, ele se estendia do rio Reno para o Egito. Veja bem, olha o domínio deles. Chegava a Grã-Bretanha e a Ásia Menor. Então, assim estabelecia uma conexão com a Europa, com a Ásia e com a África. Então, era um grande domínio poderoso, o maior que teve, então, e que dura até os dias de hoje, porém de uma outra forma, como eu já falei também. Então, vamos ver que esses animais, então, correspondem paralelamente a cada reino, né? Então, deixa eu ver aqui qual o primeiro animal, né? O primeiro era como o leão. Ele fala aqui no versículo 4, né? O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, tá relembrando a situação que Nabucodonosor, que é o reino primeiro, né? Que ele esteve ali, foi tirado da terra e depois foi tirado o coração de homem, ele viveu como um animal, mas depois foi lhe dado um coração de homem novamente, né? Aí depois ele fala do urso. O urso, então, é o segundo animal, que corresponde ao Império Medo-Persa. E depois ele fala do leão. Eita. É do leão, né? Deixa eu ver aqui, porque... do leopardo, desculpa, gente. É muita coisa, eu tô com um monte de Bíblia aqui em volta de mim. Então, o leopardo, que com as suas asas, que simboliza o reinado de Alexandre o Grande, né? E aí, ele vai falar então do quarto animal, que era, ele fala assim, que era sobremodo terrível, espantoso, né? Deixa eu achar aqui. Era sobremodo espantoso, tinha grandes dentes. Aqui, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais. Então veja que ele não tem uma aparência de um animal comum. Então ele é tenebroso, é um animal
terrível, como diz aqui, né? Terrível e espantoso. Então, este reino, que é exatamente o último da estátua, que vem do romano, veja bem, que vem do Império Romano e segue-se então misturado com o barro, é este animal que é terrível, terrível e espantoso, é então o reino do anticristo, tá? Que aí continuando aqui no versículo que fala, né? Que ele viu esse animal que ele tinha 10 pontas, ele tinha chifres, né? Que tinham 10 pontas, ou seja, então ele vai se levantar, este animal, este poder vai se levantar, cercado ali com 10 reinos, né, que vão se estar unidos a ele para formar então este império. Destes 10, 3 ele vai derrubar, vão cair, e ele vai surgir do que ficou, que fala aqui no 8, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, outro chifrinho lá pequeno, né? Porque os reinos ali vão ser nações, né? Poderosas. Mas ele não é uma nação, o anticristo é um homem. Então, por isso que ele é considerado ali uma pequena ponta, mas ele vai sobressair entre as nações, que são esses chifres ali, ele vai sobressair entre todos e ele vai então dominar ali, né? E ele diz, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui na minha outra Bíblia. Lá em Apocalipse 13, 5 e 6, então, nós vamos ver o paralelo desta palavra, que o capítulo 3 de Apocalipse vai relatar o surgimento da besta, né? Da besta que emerge do mar, que surge do mar, que é justamente o anticristo, que emerge do mar, o quê? Que sai do meio dos povos ali, sai no meio das nações ali, do poderio das nações, né? Então, vamos ver aqui, no 5 e 6, diz assim, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, né? Que 42 meses, tudo quando falar de tempos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1290 dias, sempre você vai somar, vai dar 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam na terra. Então nós vamos ver que este último reino que Daniel viu aqui, este animal terrível, né? Espantoso e terrível, então é o último reino que vai ainda se manifestar. Não se manifestou, ele ainda vai se manifestar. E ele é terrível e é o reino do anticristo, ok? Então vamos seguindo aqui. Mas aí, Daniel continua aqui, né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Então vamos parar aqui. Quando ele fala, eu estava olhando, ele estava tendo toda essa visão, aí de repente ele viu, ele diz, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. Quando a Bíblia se refere a ancião de dias, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, quando se refere a ancião de dias, está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias, tá? E então ele vê a descrição ali da presença de Deus
do seu trono, cercado de chamas de fogo. É interessante a visão de Deus, dos anjos, dos querubins, que nós vamos, se você for ler lá em Ezequiel, você vai ver que eles tinham rodas, né, que giravam para todos os lados. É algo assim surreal, maravilhoso, não dá pra gente imaginar. São seres celestiais totalmente assim, né, diferentes. E aqui ele vê também, né, e as rodas dele, fogo ardente, né? Então o trono de Deus, ele é cercado aí por este poder do fogo. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Olha, Deus, o trono de Deus cercado de milhares, milhões de milhões de, talvez, de anjos e também dos santos que já estão com o Senhor, né? Desculpa, gente, minha garganta seca. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, Daniel está vendo ali, não está vendo mais a visão do anticristo, mas está vendo então o depois, tá? O depois. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, né? Aí ele já voltou a falar do anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, né? Então está se referindo agora ao juízo do anticristo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Aí está falando sobre ainda o reinado, tá? Ainda sobre o tempo do anticristo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí então ele já teve outra visão do filho do homem. É lógico que o filho do homem aqui refere-se a Jesus. Em toda a Bíblia, quando fala o filho do homem, se refere a Jesus. Também Deus se dirigiu a Ezequiel e o chamou também filho do homem. Quando ele fala filho do homem, profetiza, ele também usou essa expressão para com Ezequiel. Mas aqui está se referindo à aparição de Jesus, ok? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Então nós estamos vendo aqui então o final do anticristo, né? Que foi lançado no lago de fogo. E então a aparição de Jesus, e ali é entregue para ele o reino novamente, porque vocês sabem que o diabo tomou, né? Ele está reinando aqui neste tempo, neste mundo, por um tempo. Mas Jesus já tomou as chaves do inferno, Jesus já ressuscitou na cruz, mas ele ainda não sofreu o juízo e ainda não sofreu a condenação. Então ele ainda está aqui dominando. Porém, quando tudo se completar, né, o plano de Deus nesse tempo, e o diabo for sentenciado, então o Jesus, o Filho do Homem, ele virá, né? No versículo 14 diz, né? O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, aí ele tá dizendo todos os outros reinos foram destruídos. O da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia, o reino de Roma, os reinos misturados hoje, as religiões, seja lá o que for, todos vão se tornar em nada, como nós já vimos, né? Vão se tornar em nada.
vão ser esmiuçados, como na visão da estátua, né? Uma pedra, como nós já vimos, uma pedra que é arremessada, esta pedra é Jesus, e vai destruir esta estátua, simbolizando que essa estátua, esse templo, esses reinos, tudo vai ser destruído, não vai ficar nada, vai ser como a palha, como diz lá, né? A palha no estio, que nós já vimos no outro vídeo. Mas o reino de Cristo é eterno e ele não passará jamais. Aí no versículo 15 ele fala: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Então, quando ele tinha esse tipo de revelação, de visão, ele chegava a adoecer, porque era tudo tão fantástico, ele não podia compreender tudo aquilo, ele não tinha ideia, não sabia o que se referia àquilo, ele apenas tinha a visão e ali ele descrevia conforme, às vezes, o anjo revelava para ele, o anjo Gabriel, que nós depois vamos ver mais para frente, ok? No 16 ele fala: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação dessas coisas. Então, a partir do versículo 16 até o 28, que termina o capítulo 7, então ele vai explicar para ele até o que nós já falamos aqui. Vou ler rapidinho, tá? Esses grandes animais, que são quatro reis, que está no versículo 17, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, quando todos esses reinos acabarem, os santos, e aí quando fala os santos, é todos os santos, de todos os tempos, a igreja, os que morreram antes no Antigo Testamento, os que vão morrer na grande tribulação, todos vão ser juntados e vão se tornar povo de Deus, e todos esses vão herdar, vão possuir este reino, e nós vamos viver no reino do Senhor. Então, no versículo 19 diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Então, o anticristo, ele se destacava das outras nações. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então é o período da grande tribulação, onde o anticristo vai pelejar contra o povo de Deus, o povo de Israel e os que ficaram aqui na terra, que vão ser perseguidos e até mortos pelo anticristo. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, lá em Apocalipse 24, vai falar sobre isso. Não vai dar tempo de eu ler, porque meu tempo já está estourando. Então, disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, tá? O qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então, mais uma vez, reforçando aqui, que é o reino do anticristo. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e aí ele vai explicando aqui, né? Mas ele fala assim: mas o juízo, no 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Ele diz: contra mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração.
terminamos o capítulo 7. Eu espero que você tenha compreendido. É meio corrido porque eu tenho um tempo limitado aqui, mas eu peço que você dê uma lida, revendo talvez nosso vídeo. Você também, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai poder conferir alguns comentários, algumas coisas lá. Eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus.